Caros fiéis, nós estamos advertidos quanto aos pecados contra o Espírito Santo? Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Nesta quarta-feira da oitava de Pentecostes, nós lembramos de uma realidade da qual nós não podemos fugir e devemos estar atentos, que são os pecados contra o Espírito Santo. E esses pecados contra o Espírito Santo se resumem no seguinte: em não abandonarmos o pecado, nos desesperarmos da salvação ou presumir-se salvo. De modo então que a impenitência ou a persistência no pecado, unida à presunção ou ao desespero da salvação, configura os pecados contra o Espírito Santo. De modo, caríssimos fiéis, que em nosso conceito, em nosso entendimento, nem sempre temos uma repulsa a Deus de uma maneira formal, com um pensamento pré-concebido. Mas nossas atitudes, nosso modo de viver e a insistência na prática do pecado mortal configura desta maneira uma repulsa ao Espírito Santo que recebemos o batismo e que habita em nós com a alma em graça. De modo que uma alma que recebeu o Espírito Santo pelo batismo, ou seja, recebeu a inabitação do Espírito Santo e pela prática do pecado mortal, sobretudo, ela mantém-se longe do Espírito Santo. Ou, melhor ainda, pior ainda, mantém o Espírito Santo longe dela, pela presença e pela prática do pecado, em estado de pecado mortal. Então, isto configura um pecado contra o Espírito Santo. De modo, caríssimos fiéis, que Nosso Senhor espera de nós não boas intenções simplesmente, não simplesmente uma boa vontade momentânea. Deus, Nosso Senhor, espera de nós uma vontade determinada em abandonarmos de uma vez por todas o pecado mortal e mantendo nossa vida em graça, em estado de graça, ou seja, na graça do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo. Então nos santifiquemos verdadeiramente, nos santifiquemos na prática do nosso dia a dia. Um estilo de vida cristão, um estilo de vida católico, uma vida segundo o Espírito de Deus. De modo então, caríssimos fiéis, que esta advertência, no meio desta oitava de Pentecostes, em que celebramos a festa do Espírito Santo, nos ajuda então a retificar o nosso caminho, a abandonarmos mais uma vez o pecado mortal e mantendo a vida em graça, mantendo a vida, a alma, na graça de Deus, longe da prática do pecado mortal, nós os mantemos assim no caminho que nos conduz para o céu. Para que não nos enganemos, para que não criemos ilusões em nossa cabeça, para que não pensemos que por causa de um determinado conhecimento da doutrina, conhecimento da moral, conhecimento da vida dos santos, ou conhecimento da liturgia tradicional, ou porque temos um estilo de vida de católico tradicional simplesmente, mas não abandonamos o pecado, e já assim estaríamos garantidos e salvos
Da mesma maneira, devemos, caríssimos fiéis, fazer um verdadeiro exame de consciência. Se nós insistimos no pecado, estamos sim atentando contra o Espírito Santo. Mas se nós lutamos contra o pecado com a confissão frequente e buscamos cultivar uma vida santa, cultivar uma vida na graça de Deus, então as graças do Espírito Santo vão cada vez mais nos santificando e nos tornando cada vez mais a viver uma vida segundo o Espírito. E esta vida, é claro, um dia, pela misericórdia de Deus, desembocará na vida eterna. Nós, com Prole Pia, benedicat Virgo Maria.